O Rio é governado pelo mesmo modelo desde 1982, com a chegada do Brizola. Qual modelo? Que é um modelo que eles chamavam de socialismo moreno. Ou seja, o Estado, o povo é pobre e infeliz, e o Estado tem que dar tudo ao povo que o povo precisa. Isso foi a tese do Brizola. Dentro dessa tese, ele partiu para um outro lado. Ele diz assim, o sujeito ele é pobre, ele não tem nada, porque existe o rico que toma a fatia dele. E esse rapaz ele não tem condições nenhuma de sobrevivência, então ele assalta, ele ocupa, ele invade, porque ele está lutando contra o capitalismo selvagem. E essa política do Brizola, ela se estendeu durante todo o tempo. Você vai vendo tanto na capital. Naquela época, Brizola eleito, ele escolhia o prefeito, porque o prefeito ainda era de escolha indireta. Aí ele escolheu, naquela época, um prefeito que era o Jamil Haddad, que era da corrente dele. Depois veio Marcelo Alencar, depois veio Saturnino e todo mundo. Na capital é isso. O Eduardo é originário de onde? O Eduardo é originário dessa força, que veio do Brizola, veio do César Maia, veio até chegar nele. Diferença do Eduardo Paes para o César Maia é só obstinação. O Eduardo é obstinado. O Eduardo, quando quer uma coisa, não interessa o preço que ele tem que pagar por ela. Então, se ele tiver que chamar o filho do Lula de ladrão, porque naquele momento é um bom negócio, ele faz isso. Mas se ele tiver que desfazer isso e beijar a mão da dona Marisa, que é mãe do filho do Lula, ele faz isso. Se num determinado momento é bom ele ter o César Maia, ele tem o César Maia. Se num determinado momento não é bom, ele chama o César Maia de ladrão, como ele fez no caso da Cidade da Música. Isso não é uma postura mais do centrão do que da esquerda? Não, o Eduardo não é nada. O Eduardo não é direita, nem esquerda, nem centro. O Eduardo é Eduardo e obstinado. Ou seja, eu quero ser prefeito do Rio, eu vou fazer qualquer coisa para ser prefeito do Rio. Então, se eu tenho que somar com o Sérgio Cabral, e naquela época uma força política, e para somar com o Sérgio Cabral eu tenho que chamar o César de bandido, eu chamo o César de bandido e somo com o Sérgio. Ganhei. Agora eu tenho que mudar isso para ser prefeito, então eu vou para o lado do César Maia e abomino o Sérgio Cabral. Então o Eduardo ele não tem ideologia. O Eduardo é obstinado pelo poder. Ele agora quer ser governador do estado do Rio de Janeiro, quer ser presidente. Então, obstinadamente, ele está trabalhando para ser reeleito, de preferência no primeiro turno, fazendo o vice dele. Porque em 2 anos ele sai candidato a governador. Bom, a gente vai falar do cenário da corrida eleitoral, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, mas antes disso, fiquei curiosa sobre essa questão, a alusão ao Brizola, que, na verdade, é um método que é de um Estado inchado, Isso. que é a política da esquerda, que é um Estado gigante provedor. Isso. E que o Brizola, como ele vinha do período de ditadura, o Brizola foi perseguido pela ditadura e tal, eles tinham a visão da polícia como visão de exército. De vilanização do empresariado, né, do rico. Porque o cara ser empresário e ser rico, isso é um crime. Isso é um absurdo. Ele está explorando alguém. Aí o que o Brizola faz? O Brizola instala no Rio de Janeiro uma política de invasão, Rio das Pedras e tal, que foi constituído sobre as bênçãos de Eduardo Paes, mas muito mais sob a bênção de Brizola. Ele vai deixando invadir, porque ele diz o seguinte, é um absurdo, você tem que invadir, eu não tenho como te dar, tá certo? Aí a questão da polícia. A polícia é repressora do pobre. Então, eu tenho que evitar a repressão ao pobre. Então, eu seguro a polícia. Foi isso que ele fez. E aí ele desanda todo o processo. O processo todo desanda na mão dele. A favelização do Rio de Janeiro. Foi ele. As histórias da favela do Rio são antigas. Né? Você tem Desde a favela da Providência. Até antes, porque você vê o seguinte, o Estado de São Paulo, em 1960, publicou um suplemento de 1000 páginas. Coisa inacreditável, não é para você que é jornalista. Mas está aí disponível, inclusive publicado num livro. Nesse suplemento, eles publicaram uma pesquisa sobre as favelas cariocas. O quadro é exatamente o mesmo de hoje. Só que naquele momento você tinha como interromper o processo. 1960. 1960. A pesquisa é de 56. Ela foi publicada em 60, por um padre. Essa pesquisa mostrou toda a realidade que você tem hoje, né? Só que menos grave. Naquela época, o malandro usava navalha, não usava fuzil.
Aí ali contam histórias, ouviram vários depoimentos, histórias de famílias que os pais tinham desespero porque os filhos estavam sendo entregues ao crime. O vereador subia na favela para inaugurar bica d'água. Depois que descia, mandava desligar para poder voltar na próxima eleição. Está tudo contado ali. O envolvimento das igrejas, tudo isso está ali, 1960. Quando você chega à grande oportunidade de resolver isso, você não resolve. Você começa a dizer o seguinte: pô, eles são num número tão grande que é melhor eu deixar como está. Né? Aí você não reverte esse processo. Lacerda tentou fazer isso, né, removendo as favelas. Só que tomou uma decisão equivocada de remover essas favelas para lugares que não tinham nada. Não tinham comércio, não tinham emprego. Fizeram. Né? Isso tudo fez criar um caldo de confusão nisso. Quando vem a eleição de 82, foi a primeira eleição para governador, Faria Lima antes já vinha lutando contra isso, aí o Brizola decide o seguinte: são pobres coitados que moram nessas comunidades e eu não posso permitir que a polícia entre ali, porque a polícia não entra em Ipanema. Então ela não entra ali. Primeira posição. Segundo, eu vou disputar essas crianças com o crime. Ou seja, ele não tomou a decisão de combater o crime. Eu vou disputar essas crianças com crime, com escolas de horário integral. E vieram CIEPs. Vieram CIEPs. Aí tem um depoimento da Wanda Engel, interessante no livro dela, que ela inaugurou o primeiro CIEP. E aí ela mostra um problema que os professores tiveram com cordas vocais. Por quê? Por decisão arquitetônica, e para que todo mundo seja igual, o CIEP foi inaugurado com as paredes pela metade, para não separar, não haver separação. O professor tinha que falar com barulho na sala do lado, todos eles com problema de corda vocal. O equívoco da engenharia. Só que o Brizola fazia o seguinte: é o estilo Eduardo Paes, né? Eu quero que você veja, então eu faço uma grande obra. Aí ele criou o CIEP, todos eles em beira de estrada, para quando você passasse, visse. Essa cultura continua no Rio de Janeiro. Nós não conseguimos. Quando o Moreira veio, seria grande mudança. Moreira talvez não tenha entendido exatamente a importância disso, perde novamente para o Brizola, tá certo? E a gente perde o canal disso aí. Sérgio Cabral, que poderia ter sido alternativa, o Sérgio gosta mais de outras coisas do que de governar, e o Witzel foi uma piada. Então a gente continua no mesmo processo. Né? Triste fim do Rio de Janeiro. Né? Triste início, né? Se o povo entender que precisa mudar,